História da logística. Então, vamos começar pelo roteirinho. O que a gente vai conversar? A gente vai falar de logística desde quando alguém em algum momento pensou em logística, que foi antes de Cristo. E vamos construindo tudo isso. Depois de Cristo, vamos falar do século XX, aquele interlúdio de guerras que teve, porque aquilo ali é o que gera a logística como a gente conhece hoje. Falar logística empresarial, que é essa logística que a gente trabalha nas organizações, essa logística que a gente trabalha nas empresas, e falar de logística no Brasil. O que a gente tem de logística no Brasil? Então vamos lá. Então, primeiro de tudo, assim, antes de Cristo, né? As primeiras pessoas do mundo que pensaram em logística foram os fenícios, cara. E assim, ó, eu tive que ir buscar anotações sobre os fenícios porque eu não me lembrava mais desse estilo, tá? Mas os fenícios, eles são o que hoje é o Líbano. O que eles fizeram de logística, tá? Isso 3.000 anos antes de Cristo. Olha, tenta fazer o recorte, tá? A gente está em 2.000 depois de Cristo, então isso aqui é há 5.000 anos atrás, tá? Os fenícios, eles simplesmente começaram a ter uma sacada de comércio. Então, todo mundo se vendia coisas, né? Vamos só dar um passo para trás. O ser humano, ele era um cara nômade. De repente, ele percebeu que ele não precisa mais ser nômade, ele pode plantar e ele pode criar o gado, e depois ele vende esse gado, ele vende esse excedente. Só que em algum momento, os fenícios perceberam que não tinha mais troca para ser feita. E eles precisavam trocar para o além-mar, trocar além da água, né? Eles tinham que botar o pé na água e trocar com outros povos. Então, eles começaram a fazer isso, que primeiro uma vez na vida que se chamou de comércio marítimo. Então, os fenícios, eles criaram o comércio marítimo e eles criaram os barquinhos deles, aquelas coisas todas, mas eles criaram algo muito importante para a história da logística, parece uma bobagem, tá? Mas é muito importante, que foi a questão daquele ariete de proa. Não sei se vocês já viram algum navio, alguma coisa sempre mais antigo, né? Que é tipo um tecido assim em cima da proa, tem o navio, aí tem tipo um cabo e tem um tecido ou um negócio em cima. Eu não peguei uma foto do Orite, porque eu podia ter pegado, né? Mas enfim, é um tecido assim em cima do navio que o vento vai empurrando o navio por aquilo ali. Tá? Se alguém botar no celular aí Ariete de Pro, vai olhar uma foto, tá? Por que isso é importante para a história da logística? Porque a partir daquele momento parou, não precisava se remar tanto. E aí, se não precisava remar tanto, eu usava a força do vento, eu já estou otimizando meu transporte pela força da natureza. E otimizando meu transporte, eu estou otimizando meu comércio, e aí então, logística. Tá? Então, a sacada dos fenícios, se alguém está fazendo alguma anotação aí, é colocar que eles foram os primeiros caras que fizeram comércio marítimo através da ideia que eles tiveram de arite de proa. Tá? Outra coisa que esses caras fizeram, eles começaram a fazer entrepostos comerciais ao longo do Mediterrâneo. Então, olha a ideia de centro de distribuição aí, tá? Eles colocavam entrepostos comerciais. Então, nas pontas dos lugares, né, até a água chegar ali na costa de alguma coisa, tinha um grande centro comercial que era um centro de distribuição de alguma coisa que eles estivessem vendendo, ou que eles estivessem comprando, enfim, que eles estivessem transacionando. Essa palavra eu peguei do Gustavo essa semana. Ele estava apresentando no MPU e ele falou que a gente podia fazer inovação de várias formas, inclusive em relação a transações. E eu digo, muito bem. Vender e comprar é transação, mas eu gosto quando a pessoa fala uma coisa normal de um jeito bonito, né? E aí eu pego para mim. Então, eles estavam transacionando. Dá uma dica para vocês. Depois o Zé me xinga. Sempre que o Zé disser para vocês anotar, tem um porquê disso. Anotem. Ou depois volta no vídeo, né? Para ouvir de novo, pelo menos. É que eu vejo que tem gente que tá com caneta, daí eu digo, quem tá anotando, isso aí serve. Tá, bonitos, olha só. Falamos dos fenícios, tá? A grande ideia, então, comércio marítimo, marítimo de proa e também a ideia de entrepostos comerciais. Depois 2.000 anos antes de Cristo, a gente tem os egípcios. Os egípcios, eles, muito mais do que participarem do clipe da Lady Gaga, né? O Bad Romance do Roma, que eles saem das tumbas e tudo mais, eles têm uma participação muito importante antes dessa questão cultural, que foi a questão de construção das pirâmides, né? O que os caras faziam com essas pirâmides? Eu acho muito fantástico essa ideia, né?
Os caras eles eram todos religiosos, né? Então eles achavam que quanto maior o túmulo, a esfinge da pessoa morta ali dentro, mais poder ela teria num reino vindouro ou até num reino terreno. Então, construir essas esfinges, imagina a trabalheira que deve ter dado, né, para construir esses negócios. Porque os caras não tinham andante, os caras não tinham caminhão, os caras carregavam tudo no braço, né? Então, eles desenvolveram uma ferramenta de logística, de chegada dos suprimentos, né? Com toda essa questão aí dos calcários, porque as pirâmides são construídas de calcário, então eles faziam os calcários chegar por uma rota logística. Os caras inventaram uma rota logística para o bloco de calcário chegar e construir as pirâmides do Egito. E uma outra questão, isso é uma das coisas dos egípcios, né? Uma outra questão dos egípcios tem a ver com a ideia de cheias do Nilo. O Egito tem todo. O Egito é um lugar muito seco, um lugar muito árido, né? Mas tem o rio Nilo. Só que é da onde eles tiram vida, é onde eles regam as coisas e tudo mais. Porém, naquele momento, o rio Nilo, quando ele chovia em algum momento do ano, ele enchia o rio e aí eles tinham água para regar, para produzir alimentos, para cultivar, para criar o gado deles e tudo mais. Só que o resto do ano todinho, o rio não chovia e o rio secava, eles ficavam sem água. O que esses caras precisavam? Eles precisavam armazenar o alimento durante o período de cheia do Nilo. Então, quando o rio ficava cheio, eles aproveitavam, né? Eles pegavam aquela água, eles plantavam, eles regavam, eles davam para os animais, eles estocavam um monte de alimentos em alguns lugares e eles estocavam também gado, né? E essa questão. E deixavam um pouquinho de água para ir bebendo ao longo do ano. Então, o que os egípcios fizeram de importante? Eles criaram enormes complexos, assim, quase industriais, assim, mas complexos enormes, os excedentes para o período de desabastecimento. Então, duas coisas dos egípcios aí. Essa criação de armazéns para guardar o excedente e a questão das trilhas logísticas para transportar os blocos de calcário para construir as pirâmides. Certo, gente? Avançando, a gente tem os romanos, né? Os romanos também têm papel muito importante, além de participar dos filmes 300 com o Rodrigo Santoro, inclusive excelente atuação deles no filme. Mas os romanos, que hoje seria mais ou menos aí uma ideia de Irã, para aqueles lados de lá, porque Roma hoje não é aquela Roma antiga, né? Roma hoje é só um pedacinho do que foi. Então, qual é a dos romanos para logística, tá? Os romanos, eles eram um povo guerreiro. Alguém viu o filme dos 300 falando nisso? Viu? Então, vocês viram lá a vibe guerreira dos caras, né? Eles eram um povo guerreiro, um povo de conquista. Só que todo mundo todo o povo guerreiro da época, olha que louco, todo o povo guerreiro da época, eles conquistavam aquele lugar e eles destruíam a cultura do lugar. Os romanos não faziam isso, porque eles sabiam que se eles chegassem no lugar e eles destruíssem a cultura, aquele povo se virava contra eles e eles poderiam perder o lugar. Eles tiveram uma sacada muito mais legal. Eles deixavam o povo ter a cultura deles debaixo da cultura de Roma. Então, Roma lá, com o César e tudo mais, e dentro de Roma, os aspectos dos povos. Só que para governar um povo dessa forma, tu precisa ter toda uma rede de comunicações, né? Porque tu precisa que uma lei lá, que uma regra, que um mandato, assim, uma coisa que tem que ser feita, ela chegasse em todos esses povos. Na época, gente, eu sei que é muito difícil acreditar, mas não tinha o WhatsApp para eles fazerem isso. Então, eles precisavam de pessoas. Eles precisavam de pessoas em toda a trilha dos países que eles conquistavam. Então, basicamente, tinha uma trilha de comunicação, uma rede de comunicação integrada, que a ordem ia passando. Era meio microfone sem fio, né? Eu falava para um, que pegava, falava para o outro, mandava um cavaleiro entregar mensagem para o outro. Mas os romanos inventaram a ideia de comunicação em rede, que a gente pega na logística hoje perfeitamente, né? Parado em Cajamar. A gente conhece o conceito de parado em Cajamar, né? Então, é mais ou menos isso aí. Até aqui alguma dúvida, gente? Não, eu tô falando emocionado, né? Tá sussa. Juntando tudo que tu ama, Né? história e logística, tá feliz.
Hoje tem tudo para dar certo ou não, né? Ficar em tudo com a orelha quente. Gente, avançando, a gente tem aqui os persas, tá? Eu não falei desses caras ainda, eu pulei eles. Falei deles. Essa questão aqui de novo. Viajei no slide. Aqui a gente vai para os chineses, então, tá? Os chineses, vocês já ouviram falar do Sun Tzu? Desse cara, em algum momento da vida? Certo que sim, quer ver? Peraí. É do livro Arte da Guerra? Vocês já leram isso aqui, ó. Tenho certeza. A Lívia manda a gente ler. Vocês lerem isso em algum momento da graduação, então vocês não leram. Eu não li, mas eu sei algumas coisas. Sabe da existência. Eu também não li. Né? Tem um bem pequenininho que cabe no bolso, que é bem bom de ler. Que é o resumo do resumo do resumo. Sun Tzu. É a arte da guerra. Cara, isso aqui é da onde saiu a administração, basicamente, entendeu? Tá tudo aqui. Se o cara ler isso aqui, entender isso aqui, ele entendeu tudo que a gente faz. Os 4 anos do curso, ele entendeu tudo, tá tudo aqui. Claro que é um estilo Sun Tzu e 400 anos antes de Cristo, né? Então, vai saber. Mas, assim, o que o Sun Tzu ele vai falar? Ele vai falar uma coisa que vai ser muito repetida depois, que é quanto mais rápida o desfecho da guerra, menos tu precisa de suprimento na guerra. Olha isso. 2 povos guerreando um com o outro. A gente simplesmente pensa na matança, né? A gente pensa um matando o outro e tal. Mas esse pessoal tem que comer, esse pessoal tem que se vestir, esse pessoal tem que ter uma mínima quantidade de higiene, e essa questão, tanto a higiene, a comida e tudo mais, tem que chegar para a tropa. Pode falar, Theo. Eu li o livro dele e eu fiquei impressionada como é antigo e as estratégias dele são usadas até hoje, né? Por pessoas que têm um mínimo de inteligência para seguir. Super atual. É antiguíssimo, mas tipo assim, de ontem, né? Usado hoje. Muito louco, né? Então, essa foi a grande sacada do Sun Tzu. Quanto mais rápido a guerra, menos eu preciso de suprimento. Percebam que ele não falou do suprimento, ele falou que da guerra, né? Ele estava focado na guerra, tanto que o livro dele é um acordo de guerra, mas ele falou da questão do suprimento. E aí ele começa, então, ele é o primeiro cara a cunhar esse termo, assim. Porque ele vai dizer que a guerra é composta de 5 coisas, né? Tu tem que analisar 5 coisas para vencer uma guerra, que é o terreno do lugar, né? A geografia do lugar. Olha só como é importante a contribuição dele para a logística. Ele já estava analisando toda a questão da distribuição a solo, né? Em que lugar aquilo ali ia ter. Porque se é um lugar que é difícil acesso para a tropa receber suprimento, a tropa vai perder a guerra. Então, analisando o caminho que era feito de suprimento para chegar até essas pessoas. Isso 400 anos antes de Cristo, entendeu? E é basicamente o que a gente faz hoje em logística quando a gente decide um centro de distribuição, por exemplo. A gente está calculando a melhor rota. E era o que o Sun Tzu já estava falando antigamente. Avança. Tá, então o que tem ficado do Sun Tzu aí? Essa ideia de perceber a questão do terreno e de perceber que quanto mais rápido uma guerra, menos suprimentos. Então ele analisava o terreno para os suprimentos. Tá aí a contribuição dele. Depois a gente tem aí os macedônios, que é aí o Alexandre o Grande. Todo mundo já ouviu falar do Alexandre o Grande, né? Esse cara, assim, ele foi um grande guerreiro, né? E ele conquistou muita coisa. Muita coisa. Por que ele conquistou muita coisa? Qual foi a diferença dele? Que ele andava a extrema... Ele era velozes e furiosos, assim, entendeu? Ele conseguia andar 65 km por dia no cavalo dele. Aí tu fica pensando, 65 km por dia eu faço com Fusca, né? Hoje em dia tá tudo tranquilo. Mas não esqueça que o cara tava num cavalo, né? Era ele e o cavalo, e o cara conseguia andar 65 km por dia em um período em que as pessoas andavam, sei lá, os caras levavam 3 dias, muitas vezes, para chegar de uma cidade para outra. E ele conseguia fazer uma velocidade absurda. Por quê? A pergunta é, por quê? Porque, basicamente, ele mandava os caras analisarem o terreno antes. Então, ele olhava o terreno que tinha e ele percebia, esse terreno é mais plano, por aqui eu consigo correr mais e aí eu vou conquistar aquele espaço. Então, ele tomava decisões estratégicas de conquista baseadas na análise do terreno,
né, numa análise, se hoje a gente fosse contextualizar qual era a rodovia mais melhor assim de andar para não parar tanto, onde é que tem menos pedágio, entendeu? Ele analisava essa questão para poder decidir o que ele queria. Tem uma batalha dele muito famosa, a Batalha de Garganela, não sei se vocês já ouviram falar. O cara simplesmente ganhou porque ele percebeu que tinha um acesso que seria uma distância de 160 quilômetros e mesmo lugar dava para ser acessado em 35 quilômetros. E aí ele mandou os caras fazerem essa análise, ele percebeu que era 35 quilômetros e ele atacou os caras por trás, assim. Ele conseguiu tirar 125 quilômetros da corrida dele e ele ganhou a batalha. Puramente logística. Vocês estão conseguindo sacar o link com a logística? Não quero ficar na história, né? Quero sempre costurar o que a gente está falando. Gente, depois do Alexandre, a gente volta para os chineses, né? A gente falou dos chineses aqui na Arte da Guerra, mas tem mais uma coisa dos chineses aí. Alguém arrisca chutar qual foi uma grande contribuição dos chineses para a logística? Um símbolo dos chineses para a logística? Tá lá hoje ainda. A muralha? A muralha, Dani. Perfeito. A muralha da China. A muralha da China, ela é de 200, começou a ser construída em 220 a.C. Tem algumas pessoas que dizem que ela demorou a ser construída até durante a vida de Cristo, assim que passou o período. Mas aí é especulação histórica, né? Qual é a da muralha da China, tá? Os caras, eles eram muito atacados. A China, ela era muito atacada por pessoas que vinham roubar a China, vinham tomar a agricultura e gado também da China, né? Então ela era muito atacada. E a China, todo esse espaço da muralha, ele era costeado por guardas. Só que a China tinha um grande custo, né, de colocar guardas ali para ficar vigiando a cidade. Então eles perceberam que era muito melhor do que colocar guardas, construir um espaço onde os guardas conseguiriam ficar acima. Então toda a costa da China, toda a muralha tem esses espaços, né, maiores, assim, que são essas torres de vigia. A sacada da China foi construir essa muralha, historicamente. Por que está envolvido com a logística essa história, Zépica? Porque a China conseguiu fazer isso através do acidente natural do solo dela. Então, ela analisou todo o solo, todo o acidente natural, todo o terreno da volta, e ela construiu as muralhas em cima dos acidentes naturais dela. Ela usou isso e aí colocava. Então, pode ver, aqui eu peguei uma foto, olha que doido, eu passando a mão no monitor para apresentar para vocês, vocês não estão vendo, né? Dá para ver que sobe, né? E, tipo, lá em cima tem mais uma torre, né? Na foto que eu peguei. É isso, eles conseguiam colocar, eles colocaram as torres sempre em cima dos espaços em que eles podiam observar de baixo. Então, eles usaram esses acidentes naturais para fazer essa torre de vigia. Primeira coisa, para logística, analisar o acidente natural, utilizar o acidente natural a teu favor. O que é acidente natural? O desvio que vai ter que ser feito, né? A subida, a descida, utilizar isso a teu favor. Segunda coisa da logística aqui, que é bom ficar, é essa análise de custos. Os caras analisaram o custo de ter soldados, analisaram o custo de ter centros, mini centros aí de guardas. Então, segunda coisa, uma gestão de custos da logística. E a terceira coisa é que dentro da muralha da China eram guardados as munições, né, para os soldados, e também era alojamento para quem estava ali em cima. Então os caras podiam descer para dormir e ali ficavam as munições e também ficavam os alimentos. Então a terceira coisa da muralha da China é que ela era um grande armazém de suprimentos para a China inteira e também de suprimentos, no caso, alimentos e suprimentos de guerra, né? Porque tinha que ser guardado num lugar seguro e guardavam dentro da muralha. Hoje em dia dá para ir lá na muralha, se alguém em algum momento for, dá para descer e ver como é que era e tal. Mas então ficou essas três coisas aí da muralha da China pra gente. Certo, gente? Aí a gente avança e vamos para depois de Cristo. Fechamos aqui um período muito, muito remoto e vamos para um período remoto. Depois de Cristo.
E o depois de Cristo tem um baita lapso assim, de história. A gente vai saber de logística de novo já perto da gente, perto historicamente falando, né? Porque o primeiro momento que a gente vai ter de logística depois de Cristo já é na França do século XVII, tá? Alguém sabe quem é esse senhor? Esse senhor deve estar dando muita inveja nas gurias que fazem permanente no cabelo, né? Para ficar assim, porque vocês pagam para ir para as formaturas assim, né? Ele tinha esse cabelo naturalmente, entende? Todo esse visto do cabelo era dele mesmo. Mentira, tá? Era peruca. Mas enfim, esse cara é o Luís XIV, tá? O que foi? Qual é a ideia do Luís XIV? O Luís XIV, ele criou um verbo chamado logger. L-O-G-E-R. Logger. O que é logger? É o sufixo de logística, né? De onde vem, dá para sacar. Então, ele criou esse verbo logger, que seria basicamente um significado de alojar tropas e acomodar tropas. Então, colocar essas coisas nos lugares e manter essas coisas nos lugares. Ora, não lembra a ideia que a gente tem hoje de estocagem e armazenamento? É basicamente aí, entendeu? Vem do Luís XIV. Não satisfeito assim de ter dado essa contribuição, ele criou um general para ele, que foi o general de Logis. Logis, L-O-G-I-S, Logis, tá? Ele criou o general de Logis. Para quê? Para esse cara ser responsável pelo suprimento e pelo transporte de material de guerra. Então, olha como é costurada a ideia de logística com a guerra a partir desse momento já. Tá? Agora a gente vai assim para a carnificina mesmo, porque a logística vai começar a se desenhar em guerras. Antes disso, a gente tem um outro tio aqui, que é o Adam Smith. Vocês devem ter lembrado desse tio também, né? A gente estudou ele em economia, eu acho. Deve ter sido em economia também. De repente, dependendo do professor, ele também vai falar do Adam Smith em TGA, não sei. Mas, assim, o Adam Smith, ele é o pai do liberalismo econômico. Ele é conhecido assim. Qual é a do Adam Smith? Basicamente, tá? O Adam Smith, ele escreveu um livro chamado A Riqueza das Nações, onde ele simplesmente escreve sobre a divisão do trabalho. Ninguém antes tinha colocado no papel divisão do trabalho como o Adam Smith colocou. Ele colocou, ele defendeu, ele disse que é na divisão do trabalho que a gente vai ter um melhor retorno, que se todo mundo for artesanal e trabalhar de forma manufaturada, vai demorar muito para constituir produtos. Então, a grande ideia seria cada um fazer uma parte e a gente junta tudo no final, assim, num grande processo produtivo. Tá? Isso vai ser, assim, bebido de gole pelo Taylor e pelo Ford depois, tá? Taylor vai nadar, Taylor vai ser nunca diga que dessa água não bebereis, porque vai que bebereis. O Taylor chafurdareis, no caso. Porque é divisão do trabalho na veia, tá? E aí ele vai tomar esse conceito lá do Adam Smith. Porém, o Adam Smith vai falar, então, em divisão do trabalho. Quando a gente fala de divisão do trabalho, a gente está falando de uma coisa muito importante, que é o quê? É conectar as partes do trabalho feitas, concordam? Então, se uma fazer uma parte, o outro vai fazer outra, depois a gente vai ter que juntar isso tudo. Essa simples conexão de tudo vai ser uma coisa que vai ser retomada pela logística depois. Tá? Primeira coisa. Porém, uma segunda coisa muito importante do Adam Smith é uma coisa que vai ser um outro autor que vai... o Adam Smith não vai falar explicitamente, tá? Mas toda a construção da obra do Smith vai dar a entender isso. E aí o Westerly vai falar, vai colocar com todas as letras, tá? O que o Adam Smith vai propor? Ele vai propor na Riqueza das Nações a globalização. Porque ele vai dizer assim, se cada um faz uma parte, e no final a gente juntando tudo, a gente teve um trabalho melhor executado, com menos custo, mais rápido. Então, as nações deveriam se especializar. Cada nação deveria ser aí fornecedora de algum tipo de produto e para o mundo, né? Então, a nação que vai exportar o arroz, a nação que vai exportar o algodão, a nação que vai exportar a carne, a nação que vai exportar um produto assim ou assim assado. Então, cada nação teria aí a sua riqueza quando cada nação
se definisse exportadora de alguma coisa para outras nações. Então, o comércio entre as nações, a riqueza das nações seria justamente o processo de troca entre as nações, tá? E aí, o Adam Smith diz, mas não é só isso. Isso é muito importante, tá, gente? É uma precursor de globalização. Mas não só isso. O Adam Smith vai dizer que a riqueza das nações também vai estar quando as nações perceberem os seus acidentes geográficos. Então, por exemplo, se é uma nação que é muito seca, ela tem que usar isso a seu favor, ela tem que ser um grande exportador de alguma coisa que não precise ser regada, enfim. Porque uma nação que está muito perto da água, ela guardar uma coisa que é muito seca é um desperdício. Ela pode estar usando a água para guardar aquilo, ou para produzir aquilo. Vocês estão entendendo a jogada? Então, o Adam Smith vai falar isso, que as nações precisavam ser especialistas em exportar alguma coisa, enfim, e que elas deveriam fazer isso na ideia já de um acidente geográfico. Gente, tá tudo certo, né? Se vocês estiverem com dúvida, vocês me falem aí, por favor. De novo, agora eu vou perguntar. A gente falou da China 2 vezes e eu vou falar da França 2 vezes. Alguém arrisca falar um outro figurão assim da França que vai aparecer na história da logística? Mas um figurão mesmo, que a gente com certeza conhece. Vale um chute. Um figurão francês, assim. Super conhecido. Napoleão? Napoleão, muito bem. Não sei quem foi que falou Napoleão. Ana, muito bem. Napoleão Bonaparte, o pequeno gigante homem, né? Porque ele era bem baixinho. O que o Napoleão ele vai fazer, tá? O Napoleão ele vai voltar um pouco nas ideias que já tinham sobre guerra do próprio Sun Tzu e ele vai começar a colocar isso de uma forma sistematizada no governo dele. Só que antes disso a gente tem que falar uma coisa. No século XIX, a gente tinha grandes monarquias envolvidas, grandes, tá? A gente tem a monarquia da Inglaterra, na realidade a monarquia do Reino Unido, né? A gente tem essa monarquia britânica, a gente tem uma monarquia francesa, a gente tem uma monarquia brasileira, nós também temos, né? O Império de Portugal, Brasil e Algarves. A gente tem uma monarquia russa. Então a gente tem grandes monarquias envolvidas, tá? Só que eles eram tudo primo, entendeu? Porque eles casavam entre eles. Um príncipe tinha que casar com a filha de um rei para ficar princesa, para que a linhagem real continuasse. Não sei se alguém gosta dessa parte de reinados, tem uma série super legal sobre isso na Globoplay do reinado. Mas assim, eles não podiam casar com plebeus. Então eles ficavam tudo entre primos. Quando eles queriam conquistar as coisas uns dos outros, eles conversavam assim... Bah, olha só, tava afim de pegar aquela parte do teu país lá que tu não usa, tá de boa. Tá, pode pegar, entendeu? Me dá uma outra coisa aqui que eu quero. E assim, eles iam trocando, entendeu? Eles conversavam, era tudo na diplomacia. Quando tem a Revolução Francesa, cortem as cabeças e Napoleão chega no negócio, ele era plebeu, ele não estava nem aí para a diplomacia dos reis da época. Então ele simplesmente pegou todo o povo, botou o povo a lutar e guerrear e matar todo mundo. E aí nisso ele teve uma violência de conquista muito grande. Só que nessa conquista muito grande, ele não conseguiu organizar as tropas. E ele precisou de um teórico militar, eu não sei o nome dele aqui, o teórico militar, que foi o Barão Jomini. Ele pegou esse teórico militar e o teórico militar dividiu a guerra para ele em 5 partes. Olha as partes que o Barão dividiu a guerra para ele, saca? Estratégia. Segunda, tática grande de guerra, tática menor de guerra, engenharia de guerra e logística. Vai dizer que não é basicamente que a gente estuda, pelo menos em estratégia, assim. Aquela ideia de estratégia, de tático. Quando a gente fala de engenharia, a gente está falando de uma estratégia operacional. Então, o cara dividiu a guerra para ele em 5 coisas. Uma delas era a logística. E logística no conceito, nesse conceito napoleônico, assim, era a arte de movimentar os exércitos. Então, voltamos para o conceito de movimentação.
Gente, saindo da França, indo para a Alemanha, a gente tem a Guerra Austro-Prussiana, que é tipo a guerra da Alemanha contra a Áustria. E bem pertinho dessa tem a Guerra Franco-Prussiana também, né? Tem a Guerra da Alemanha contra a França, que é mais ou menos a mesma vibe, tá? Por que eu trouxe esse conceito aqui da Alemanha para a gente conversar? Porque os caras perceberam uma coisa que é muito importante. Eles perceberam que para vencer a guerra tinha que ter um suprimento adequado, né? Só que o que os outros faziam? Os outros pegavam, mandavam lá uma quantidade de armamento, de munição, de comida, esperavam pedir e mandavam de novo. Na guerra austro-prussiana, a Alemanha teve uma sacada que vai ser considerada como reabastecimento contínuo, que é um conceito da logística hoje. Basicamente, a Alemanha vai ficar providenciando recursos sem parar. Ela vai estar sempre enviando. Ela não vai nem perguntar, ela vai estar sempre enviando. Então, a ideia de reabastecimento contínuo. Para fazer isso, não é uma coisa fácil. O que a Alemanha fez? A Alemanha ela cria um conceito de deslocamento dos depósitos. Olha que louco. Ela não vai deixar um depósito muito longe para ir entregando aos poucos. Ela vai colocar isso em depósitos e esses depósitos vão ser movimentados. Então, ela leva todo o depósito para um lugar, assim, um lugar seguro, perto da tropa dela, mas não tão perto da guerra, porque se é perto da guerra, o exército inimigo pode tomar aquele lugar, né? Então, ela deixa esse depósito aí, que está em deslocamento contínuo, para ficar perto da tropa, e aí ela vai colocando isso aí em ressuprimento contínuo. Né? Então ela tinha esses depósitos desde assim, de perto do exército até bem retaguarda do exército, os depósitos da Alemanha, eles estavam sempre supridos, tá? De matéria-prima e coisas assim. Gente, de repente eu que sou meio emocionado assim, com essa história de logística mais real, mas é que parece que eu tô falando de logística, não parece nem que eu tô falando mais de história, sabe? Quando eu falo de um centro de distribuição que o cara tá itinerante pela necessidade, parece ter um conceito inovador de logística para mim, sabe? Quando eu falo de ressuprimento contínuo, parece que eu tô simplesmente pegando um tópico da aula e trazendo para cá. Não estou discutindo isso na Alemanha do século XIX, sabe? Então, o que eu quero falar com isso é o seguinte: a logística ela vem da guerra. A guerra ela vai costurando logística para a gente o tempo todo. Os conceitos saem de lá. Assim. Gente, fechamos aqui o século XIX e entramos no século XX, que é o século de grandes guerras mundiais. 3 guerras mundiais vão acontecer nesse século. Para a loucura de todo mundo, né? Vamos começar, então, na primeira, tá? A Primeira Guerra Mundial, eu trouxe aqui pra gente, deixa eu ver aqui, eu trouxe 4 coisas que eu quero conversar, 4 batalhas, tá? Que eu quero falar da guerra que vão contribuir para a logística na Primeira Guerra Mundial. Então, a primeira delas foi a Batalha de Tannenberg na Rússia. Só um adendo, tá? Todas as fotos que vocês vão ver são realmente das batalhas. Eu odeio dar um exemplo de guerra e não trazer a foto de verdade. Assim. Se não tinha, eu não coloco. Porque às vezes as pessoas gostam de fazer isso, né? Gostam de falar de uma coisa e... é só guerra, bota qualquer coisa. Não pode, tem que trazer a fonte histórica mesmo. A Batalha de Tannenberg ela aconteceu entre Rússia e Alemanha. Os russos, eles tinham uma grande dificuldade de alimentar e fardar as tropas dele. É um conceito de logística fracassado, tá? É para dizer assim, olha como é importante. Eles não conseguiam levar suprimentos, eles não conseguiam levar roupas para esses caras, eles não conseguiam levar nem sapatos. Os soldados aí, russos, eles tinham que lutar, sim, de estômago vazio por dias e dias e dias e dias. Não tinha pão, não tinha água, não tinha nada para esses caras, entendeu? Era na raça. Eles não tinham nenhum tipo de alimentação para os cavalos na época comiam aveia, então não tinha nem pão para os soldados, nem aveia para os cavalos. Eles não tinham roupa para esses soldados, e os soldados não tinham nem sapatos, eles lutavam descalços, assim. Tá, mas por que, Zé? Porque basicamente os caras não planejaram a rota logística antes de ir para a guerra. Foi tudo a toque de caixa, eles mandaram os soldados para lá, e os soldados foram,
E quando chegaram lá, eles, pô, mas eu não tenho nenhum sapato adequado para ficar nesse frio, e aí, tipo, tiveram que lutar assim. Então, essa pressa na movimentação da guerra, essa falta de análise logística dessa guerra, os soldados não conseguiam guerrear, eles ficavam roubando as coisas dos povos, assim. Então, eles iam lá perto das casas roubar a galinha, por exemplo, poder matar a galinha e comer de noite, ou eles roubavam roupas do varal. Então, basicamente, eles perderam essa batalha porque não analisaram uma rota logística. Tá? Outra é a Batalha de Cáucaso, que também é uma batalha super importante, assim, que é uma batalha entre os turcos e os romanos. Tá? Essa batalha foi perdida por falta de abastecimento. Os caras se colocaram numa posição que para eles era extremamente maravilhosa, que era o pico de uma montanha gelada. Tipo, perfeita a estratégia de guerra deles, eles conseguiam ver o inimigo. Só que o que eles não perceberam é que só tinha uma única rota de trem, uma única ferrovia. E aí eles não tinham abastecimento. Eles dependiam dessa rota, simplesmente o negócio congelou, ficou coberto de gelo, o peso das coisas não deixava a movimentação acontecer, eles perderam a guerra por não terem se decidido bem logisticamente. Dani, teu microfone está aberto. Perdão. Gente, depois a gente tem a Batalha de Marne, que é uma batalha entre Alemanha e França, tá? O que aconteceu nessa batalha? A linha de frente alemã ficou muito, muito, muito longe da linha ferroviária, que era a linha que abastecia a tropa. Os caras se empolgaram, eles foram ganhando, eles foram indo, eles foram ganhando e foram indo em direção ao inimigo. Conforme eles cercavam, eles esqueceram de fazer uma análise que, pô, eu preciso do suprimento que vem da minha linha ferroviária, que é a minha questão logística. Então, mais uma batalha que estava ganha foi perdida por não se analisar adequadamente a questão logística da guerra. Eles perderam todos os suprimentos. Esses loucos quase ganharam a guerra e eles perderam a guerra porque eles morreram de fome. Uma coisa muito louca. Depois a gente tem a Batalha de Verdun, que vai ser a última batalha que eu vou trazer aqui com relação à Primeira Guerra, que é uma batalha entre França e Alemanha. Essa batalha é uma batalha vencida por causa da logística. Tá? É uma batalha já bem no finalzinho da guerra, 1916. Essa batalha é vencida por causa da guerra. Por quê? Porque os caras conseguiram organizar uma coisa que ninguém estava afim ainda. Olha só. Todo mundo queria transportar as coisas de uma forma ferroviária, através de trilho de trem. Esse cara pegou e disse assim, não, vamos transportar isso aí através de uma forma rodoviária. Então, eles pegaram os primeiros caminhões, assim, uma coisa muito chumbrega, os primeiros caminhões, né? Era tipo um carro com uma caçamba, assim, era uma coisa muito louca. E eles conseguiam, através do caminhão, porque o trem ele precisa de uma grande distância para se locomover, o caminhão não. Então, por causa dessa distância menor, eles pegavam e transportavam muita gente, muitas toneladas de comida por dia. E aí eles escolheram a estrada certa para fazer esse transporte. Então, olha, a escolha do modal adequado, deixaram de usar ferroviária para usar rodoviária. Primeira coisa da logística. Segunda coisa, eles fizeram toda a análise da estrada, então a análise logística da estrada, né, do caminho, e aí eles conseguiram combater o ataque alemão. E a Alemanha perdeu a Primeira Guerra por causa desses tios aqui que resolveram logisticamente pensar a guerra. Ufa! Gente, vocês querem falar alguma coisa? Não podem falar qualquer coisa. Diz assim, nossa, professor. Toma uma água. Respira. Nossa, que sofrível. Gente, interlúdio. O que é o interlúdio? É o período entre guerras, tá? Então, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, muita coisa aconteceu que impactou a logística de frente. A primeira coisa que aconteceu foi basicamente a invenção do avião, né? A invenção do avião, que só o brasileiro acha que foi feito pelo Santos Dumont, né? Não foi. Foi pelos irmãos Wright, assim. Eu acabo com o sonho de todo brasileiro, porque todo mundo acha que a gente tem um ícone inventor, a gente não tem. O Santos Dumont era um fanfarrão. Basicamente, o avião foi inventado, e aí o avião começou... E aí, a Segunda Guerra ela vai começar em 1939.
tá? Em 1930, a gente está num interlúdio, só que a Alemanha tinha feito um acordo que ela não ia se militarizar, que ela não ia mais lutar. Aqui o Hitler já está dando uns sinais assim, de chegada, e a Alemanha começou a militarizar, a Alemanha começou a mostrar que faria guerra. Se ela faria guerra, ela ia usar a invenção mais moderna da época, que seria o avião. E aí, então, se criou a NACA. A NACA é o National Aeronautical Council, Conselho Nacional de Aeronáutica. Tá? Olha só, Conselho Nacional de Aeronáutica. Essa sigla NACA não parece muito com uma sigla que a gente tem hoje, atual aí? NACA. Não lembra alguma outra coisa para vocês? NASA? A NASA. Perfeito. O que os caras fizeram? Eles não sabiam que daria para ir além, né? Então eles mantiveram isso como um conselho, que seria esse conselho de aeronáutica. Então essa precursora aí da NASA, a NACA, ela começou para resolver problemas de voos. Os aviões eles ainda não estavam bem pensados, então dava problema com o voo aqui, acolá. Eles tinham uns 500 funcionários que estavam ali trabalhando para o quê? Para resolver problemas de voo e também para fabricar novos aviões, novas formas de aviões. Então, esse conselho de aeronáutica, ele estava resolvendo problemas dos aviões e construindo aviões. Isso vai só em 1958, depois da guerra, virar a NASA. Tá? Ele vai virar a NASA depois. Eu vou entrar depois e vou falar um pouco melhor dela. Isso aconteceu nos Estados Unidos, tá? NACA é dos Estados Unidos. Na Inglaterra, em 1934, pensando de novo na guerra, se inventou... Tá, peraí só um pouquinho. Por que a NACA é importante? A NACA é importante porque daí a gente tem o modal aeroviário. A gente não tinha essa análise ainda sendo feita. Com a NACA, passa a ser feita a análise do modal aeroviário. Assim como naquela batalha anterior, a Batalha de Verdun, a gente passa a ter uma ideia de modal rodoviário. Tá? Me esqueci de falar essas duas coisas. O radar. O que acontece? Em 1934, a Inglaterra já está vendo a movimentação da Alemanha por guerra e começa a perceber que eles vão usar os aviões. Então coloca uma equipe, cria um comitê científico para a defesa aérea e coloca essa equipe a trabalhar por um invento que ajudasse eles a detectar os aviões. Entendeu? E aí os caras inventaram o radar. O radar, basicamente, ele detectava o avião chegando. Cara, hoje parece uma coisa comum, né? Alguém pegou assim, fez algum voo nos últimos, 2 anos? Alguém andou de avião nos últimos 2 anos, foi para algum lugar longe, assim? Aqui da turma? Sim, não? Suelen fez? Suelen, óbvio, tu tava no avião, tu não viu, mas tu tem, quando tu tava no voo, dava para, por exemplo, alguém da tua família te acompanhar no voo. Não sei se você já viu essa funcionalidade. Tipo, tu sobe no avião, a partir do momento em que o avião manda desligar o modo, botar o teu celular no modo avião desligar, tem um GPS que mostra todinha a rota do avião andando, assim. Então, qual é o desvio que o avião faz, se ele pegou turbulência ou não, se ele subiu mais do que deveria, se ele baixou mais do que deveria, se ele desviou alguma coisa. Toda essa rota é controlada através de um GPS na internet. E tu nem precisa de nada, só pôr ali o número do teu voo e tu controla. Só que assim, hoje, se eu vou viajar, por exemplo, eu e a Natália, quando a gente vai viajar, o meu sogro ele fica desesperado com o celular na mão, assim. É o xodó da vida dele. Ele fica olhando o avião andando, e aí, turbulência, ele fica nervoso. Ele acompanha todo o trajeto do voo em casa, nos acompanhando. Ele é muito fofo. Só que hoje isso é possível porque a gente tem GPS. E não só GPS assim na Terra, a gente tem GPS até dos aviões, entendeu? Mas agora pensa isso em 1974, que não tem nem computador acontecendo. Os caras inventaram um negócio colossalmente inovador, que era o radar. E o radar vai ser uma coisa que vai... eu não vou dar o spoiler do que vem depois, mas o radar vai ser o que vai desenvolver a pesquisa operacional, e a pesquisa operacional vai ser o que vai desenvolver a logística no conceito que a gente conhece hoje, tá? Então, a importância do radar ela é gigantesca para a história da pesquisa operacional e para a história da logística. Nós não teríamos logística como nós temos se não tivesse o radar. Gente, avançando, a gente tem a Segunda Guerra Mundial.
na Segunda Guerra Mundial, a gente tem, em 1940, mais ou menos, né, a gente tem nos Estados Unidos a criação do NDRC, então National Defense Research Committee. Deixa só eu trazer uma ideia aqui antes. Os Estados Unidos, eles não queriam entrar na guerra. Eles não queriam porque eles não ganham nada com guerra, eles não ganhavam nada com guerra. Eles ganhavam era vendendo coisas, entendeu? Eles vendiam coisas para os dois lados da guerra e ficavam ricos dos dois jeitos. Chegou um momento que eles, vou ter que parar de vender para um lado, vou vender só para o lado aliado, né? Então passaram a vender só para a Inglaterra e pararam de vender para a Alemanha. Só que quando eles foram atacados lá, quando eles começaram a ser... eles vão ser atacados bem no final da guerra já, né? Bem na metade da guerra, quando eles vão ser atacados em Pearl Harbor, assim. Mas eles perceberam que o quê? Que não ia adiantar, eles iam ter que entrar na guerra. Só que eles perderam muitas pessoas na Primeira Guerra Mundial e eles falaram, não vamos fazer isso de novo, a gente é um país muito fraco para a guerra. Eles juntaram, então, os melhores cientistas que eles tinham e eles colocaram esses caras para conversar de que forma a ciência poderia ajudar a guerra, poderia ajudar a vencer a guerra. E aí eles convencem o presidente, então, de algumas coisas. E aí o presidente vai ajudar eles, né, com a ideia do NDRC, vai deixar eles criarem esse comitê para poder estudar de que forma a ciência poderia ajudar a guerra. Tá, mas por que são importantes esses caras? Porque no outro ano, o presidente vai perceber que aquilo ali que está acontecendo é muito importante e está ajudando a defesa nacional. Então, o comitê que era simplesmente o comitê de defesa vira um escritório de defesa e pesquisa, né, que é o OSRD. E esse escritório ele ganha recursos ilimitados do governo para fazer parcerias com as universidades dos Estados Unidos para ter um esforço de guerra. Então, uma coisa que nasceu por causa desses 5, 6 tios aqui virou uma comissão científica para analisar de que forma eles poderiam vencer a guerra. E aí, gente, de que forma eles poderiam vencer a guerra? Analisando práticas operacionais da guerra. Essas práticas operacionais de guerra que eles começaram a analisar vão ser analisadas as rotas, vão ser analisados os veículos, vão ser analisados as estruturas de suprimentos, as estruturas de distribuição, vão ser analisados os pontos de localização dos aviões, os pontos de localização dos submarinos. Basicamente, eles vão chegar a uma conclusão que a gente vence a guerra pela logística, mas cientificamente falando. Todo esse movimento, assim, ele vai virar o que vai ser chamado de pesquisa operacional, tá? Então, a pesquisa operacional surge por causa desses caras, e dentro da pesquisa operacional, a logística surge também por causa desses caras, tá? Depois, a gente tem o Blackett, né? O Blackett, ele foi um desses caras do comitê que ele começou a analisar as perspectivas de guerra, mas ele foi além, ele foi a campo analisar. Ele parou de analisar isso de dentro de uma salinha, assim, né? Ele parou de fazer pesquisa em laboratório e foi para a guerra fazer pesquisa de frente. Quando ele foi para a guerra fazer pesquisa de frente, ele descobriu uma coisa muito importante. Ele descobriu que os submarinos que atacavam eles, olha que louco, né? Os submarinos que atacavam os países, eles eram coloridos. E aí o Blackett diz, mas assim, se os deles são coloridos, a gente consegue observar. Se a gente olhar de cima, a gente vê a movimentação de negócio colorido chegando, a gente já bombardeia, a gente já mata aquele submarino. O Blackett, ele vai dizer, então vamos pintar os nossos submarinos de uma cor azul e ninguém vai ver. Então ele criou um conceito de camuflagem de submarino, e aí isso aí vai alcunhar a pesquisa operacional. Ele vai ganhar, assim, a chancela do presidente, porque a ideia dele foi super inovadora, e então ele vira o pai da pesquisa operacional. Avançando, daí a gente tem a Operação Barbarossa. A Operação Barbarossa é uma operação russa, da Alemanha e da Rússia, que eles vão invadir a Rússia. Isso aqui é muito famoso, assim, para quem sabe, curte alguma coisa das guerras. Qual é a moral? Eles vão invadir a Rússia e eles fazem toda uma análise, a equipe tático-militar do Hitler faz toda uma análise de como invadir a Rússia e percebe que pode invadir tranquilamente a Rússia com seus equipamentos. Só que o Hitler resolve desviar essa equipe para invadir um outro lugar antes.
e atrasa a operação. Então, quando a equipe alemã chega na Rússia, ela se depara com um exército, com o clima da Rússia, que chega a ser menos 40 graus, assim, 40 graus negativos. O que aconteceu aqui? Os caras, eles lutavam em tipo uns canhões, assim, né, e uns tanques militares, que era o modal deles, o modal rodoviário. Quando eles chegam na Rússia, os tanques, eles congelam, a gasolina dos tanques congela e ficam todos paralisados. E aí eles não têm como avançar, eles não têm como andar, o tanque não tem como andar, porque eles fizeram essa conta para um período de calor e eles foram lutar num período de frio. Então eles não tinham suprimentos, eles não tinham como avançar com os tanques. Foi um erro de cálculo aí, foi na realidade um abuso aí da ideia do Hitler, de achar que ele podia entrar na Rússia no inverno, não dava, né? E aí tudo trancou, toda a guerra foi perdida. Eles tinham simplesmente uma linha de suprimentos que era rodoviária e ferroviária, e aí os russos foram lá e destruíram isso, então eles não tinham mais nenhum tipo de suprimentos. E toda vez que os alemães conseguiam avançar, os russos iam lá e queimavam todo o suprimento da cidade. Tipo, mandavam todo mundo sair da cidade e queimavam toda a comida da cidade. Então, se os alemães não recebiam comida, eles não tinham como fazer chegar a comida, eles não tinham como estar fortes para lutar a guerra, enfim. E aí perderam a invasão da Rússia, que é um dos grandes chavões aí da vitória, né, aliada na guerra, também. E a gente também tem o dia D. O dia D, acho que vocês também já ouviram falar. O dia D é o grande dia de invasão aí dos aliados na Normandia. Foi uma super operação logística, mas assim, uma super operação logística. Eles perceberam que eles teriam que lutar isso de uma forma de logística integrada. Olha só, eles não adiantava atacar, tinha que atacar com o número certo de pessoas, com a quantidade de suprimentos correta, no horário certo, no período certo, nos espaços perfeitos. Então, tudo isso foi mapeado num mapa mesmo estratégico, com os suprimentos, a quantidade de pessoas, os modais que eles utilizariam. Então, eles usaram modais rodoviários para lugares secos, utilizaram modais aeronáuticos para períodos onde eles iam descer e as pessoas iam se jogar na água. Tinha também uma questão marítima ali, né, do barco para levar eles até o período, até onde seria o ataque. Então, basicamente, eles conseguiram tomar a Normandia por causa de uma operação logística. A operação logística venceu a guerra. Quando a operação logística venceu a guerra, isso vai voltar depois na minha fala aqui, os caras perceberam que tinha um potencial econômico gigante envolvido com a logística. Logística não podia ficar só na guerra. Se a logística vence uma guerra, o que a logística também não faz pelo setor comercial e empresarial? Então, quando se terminou a guerra, que os cientistas pararam de pesquisar para a guerra, eles começaram a pesquisar para as empresas, tá? Por uma reconstrução econômica. E aí eles pegam essa logística do dia D aí da Normandia eles pegam essa logística e vão aperfeiçoar ela no sentido empresarial. Gente, depois da Segunda Guerra, a gente tem a Guerra Fria. E aí, na Guerra Fria, eu vou trazer a NASA. A NASA, a NACA, né, ela vira NASA, então ela vai virar esse conselho aí de corrida espacial. Para de olhar simplesmente para o céu e passa a olhar outros planetas, né, outras coisas. E aí começa a Guerra Fria, era essa corrida espacial entre a Rússia e os Estados Unidos. A Rússia lança um cara que faz a órbita da Terra. Numa operação logística, a Rússia consegue colocar um cara que orbita a Terra, e aí os Estados Unidos dizem, eu não vou ficar para trás, eu vou mandar um cara até a Lua. E eles fazem uma super operação. O que foi, Gustavo? Se tu me falar que os caras não foram na Lua, eu vou te dar aqui, cara. Concordo. Continua. Desconfio. Não é que eu não concordo. Que eles não foram na Lua? Não tenho certeza que eles não foram, mas não tenho certeza que eles foram também. Não tenho opinião formada. Cara, vou deixar isso para depois. Tá, depois que eu te mostro historicamente por que eles foram à Lua. Eu te mostro historicizando para ti por que eles conseguiram ir à Lua e por que não é mentira. Tá. Mas, enfim. Eles lançam, então, a Operação Apollo 11, que vai ser o que vai levar o Neil Armstrong para a Lua.
Gente, olha só que louco, tá? A gente começou essa aula falando num conceito de logística que os caras simplesmente colocavam uma vela num barco e uma rota logística de entrepostos comerciais. A gente está falando de um conceito logístico que tira um cara da Terra e leva o cara para a Lua por causa da logística. Então, assim, o que eu quero assim, fazer um link? Que a logística ela avançou assim num grau que ninguém nunca esperava o potencial disso. Quando se parou o potencial, aí eu já tinha falado, né? Quando se parou as guerras, ninguém mais tinha interesse em ficar se armando e fazendo outros conceitos de corrida espacial. Aonde a gente chega com a logística? A gente chega na organização e nas empresas. As empresas, elas vão olhar para esse conceito e dizer, cara, tem muita grana que eu posso ganhar se eu utilizar isso aqui da forma adequada, tá? Em 1901, esse cara aqui, o John Crowell, tá? Ele era um professor e vai ser a primeira vez, assim, na vida que alguém vai escrever sobre logística dentro de uma universidade. E ele vai escrever logística tirando do conceito de guerra, isso antes da primeira, tá? Isso é um manuscrito que fica perdido no tempo. E ele vai dizer, a gente pode usar um conceito de logística para fazer uma melhor gestão de distribuição dos produtos agrícolas. Então ele vai criar um paper sobre isso e ele vai escrever sobre isso. E ele vai dizer de que forma a logística, então, tirando a palavra das guerras, trazendo ela para um conceito academicista, de pesquisa científica, ele vai mostrar de que forma a gente pode utilizar esses conceitos, ainda não aprimorados por Primeira e Segunda Guerra Mundial, né, um conceito mais cru, mas de que forma a gente pode pegar alguns conceitos das guerras e fazer, então, produtos agrícolas serem melhor distribuídos, outras pessoas terem acesso à comida por causa da logística, né? Se esses caras não conseguem plantar, a gente leva a comida até eles por um conceito de armazenamento, escolha de rota, de que forma vai ser feita essa distribuição. Em 1916, a gente tem o Art Chow, né? O Chow, ele vai fazer o seguinte, ele vai escrever logística por uma perspectiva de estratégia. Ele vai desenhar, então, a estratégia de uma empresa por causa da logística. Ele vai fazer uma grande diferença entre o conceito de logística, de distribuição e de suprimentos e da demanda de marketing. Porque, olha só, vocês já fizeram marketing, né, gente? Ou não? Marketing 1, marketing 2, como é que vocês estão em marketing? O 2 a gente está fazendo. Quer dizer, eu tô fazendo. Então, vocês com certeza já viram aquele texto do Myopia em Marketing, do Theodore Levy. Cri. Já, vocês já viram. O texto de teoria de... Anota aí em algum canto para olhar esse texto de novo, pegar o slide no Mico e ver esse texto de novo. Miopia em marketing é o seguinte, toda a produção ela era empurrada. Eu produzia e eu jogava no mercado. Produzia e jogava no mercado. Em algum momento, aquilo não fazia mais sentido. Eu precisava de uma produção puxada. As pessoas têm uma demanda e a partir da demanda delas que eu vou produzir aquilo ali. Então, o marketing também vai conversar com essa ideia de empurrar o que eu estou produzindo ou fazer o marketing para conquistar o consumidor, para entender o consumidor, para ver o que ele quer e a partir do que ele quer, aí sim eu faço o meu produto. Essa ideia de logística por uma ótica de estratégia, por uma ótica de marketing, vai aparecer nesse trabalho do Shaw, quando ele vai escrever sobre os aspectos estratégicos da logística. Isso em 1916. Bem precursor, tá? Depois, em 1927, o Ralph Borsod vai escrever um livro que vai chamar The Distribution Age, a Era da Distribuição. Se pôr no Google, dá até para baixar esse livro, eu acho. Basicamente, ele vai olhar tudo que se fazia de logística nas guerras, ele vai escrever isso para um sentido empresarial. Ele vai colocar todos os princípios que a gente vem conversando, que eu mostrei para vocês como é que foram descobertos os princípios logísticos, né, ao longo da vida humana. O Borsod vai olhar para isso tudo, vai escrever um livro e vai dizer, vamos usar isso nas empresas, tá? Então vai cunhar, assim, vai ser o primeiro grande livro de logística, o primeiro grande manual de logística da vida.
Em 1950, Harvard, a Universidade de Harvard, ela vai olhar para a logística já amadurecida, né, nos institutos de Borsod, e vão ter várias pessoas que vão ler o Borsod, que vão escrever em cima do Borsod. Aí começa a pesquisa em cima de logística aplicada à academia, tá? Aplicada aos negócios. Harvard, então, vai pegar a logística e ela vai aplicar o conceito de logística nos cursos de engenharia e nos cursos de management, né? O management deles é a nossa administração daqui. Eles vão pegar o conceito de logística e dizer, não, só um pouquinho, isso aqui serve para fazer negócios. E vão colocar os caras a estudarem isso, tá? Em 1970, a gente tem a crise do petróleo. E a crise do... Vocês estão fazendo engenharia. Administração da produção? 1, 2? Como é que tá esse esquema? Estão fazendo A gente está fazendo. Tá. É com a Lu ainda, né? Tá. Vocês já viram o conceito de just-in-time, de Kanban? Ela já falou alguma coisa disso para vocês? Esses conceitos ou ainda não? Já deu tempo? Sim? Não, gente? Sim? Tá. Em 1970, a gente tem uma crise colossal do petróleo. Todo o mundo inteiro consumiu o petróleo árabe. Os árabes se ligaram e falaram, o petróleo é meu. Eu vou botar o preço que eu quiser. Vocês precisam, vocês que comprem. E aí fica um preço absurdo, ninguém consegue comprar, e os países, então, começam a ficar secos de petróleo. Aqui eu trouxe uma foto da crise do petróleo que diz bombas fechadas. Não tinha gasolina nos Estados Unidos, estava tudo parado, assim. Meio apocalipse zumbi. Gente, vamos falar assim, ó, se não tinha gasolina... Tá, deixa eu me lembrar, quem é que trabalha com... Até eu trabalhava com logística. Theo, tem como fazer qualquer coisa dessa vida sem gasolina, do processo produtivo? Tipo, vai carregar onde? Nas costas o negócio? Vai produzir, vai carregar na sacola de super. Não, até as coisas mais básicas, né? Tudo envolve. Inclusive agora nesses aumentos foi terrível, porque os preços de tudo aumentou. Sim, e aí outra pergunta que eu vou te fazer, tá? Daí, para alguém que trabalha na área. Eu não me lembro, tinha mais gente que trabalhava com logística aqui, mas até eu me lembro. Acho que ele não tá agora na sala. Tá, me diz uma coisa. A Nicole também, então pode ajudar, tá, Nicole, na resposta. O que acontece com o setor de logística, com as notas de vocês, com o trabalho de vocês, se a gasolina sobe? Loucura, deve ser uma coisa doida, né? Tipo, deve ter uma queda gigantesca de produto, e aí uma queda gigantesca do trabalho, ou então uma suba desesperada, porque as pessoas se enlouquecem e querem comprar aquilo para estocar. E aí qualquer impacto da gasolina, ela sim impacta na logística de uma forma assim, sem tamanho, sabe? Pelo menos eu suponho, né? Eu imagino isso assim. Tanto para o setor de compras também, tentar negociar, os preços já não eram os mesmos. Tivemos também que tentar aumentar o preço dos produtos, né? Sim, muda tudo. Era muito aceito pelos clientes também, que já estavam acostumados a um preço fixo, e não é comum mudar nessa época do ano, geralmente é mais no início do ano ou bem no fim, né? Então, assim, corrobora a ideia, né, do impacto, né? Do impacto total, assim. Só um segundo, gente. Tá, e aí, então, voltando. Em 1970, na crise do petróleo, quando não se tem gasolina, fica tudo parado. O que acontece? A gente precisa produzir de uma outra forma. Não dá mais para produzir e jogar no mercado. Não dá mais para produzir e pôr demanda para fora. Tu precisa produzir de uma forma inteligente. Tu precisa produzir de uma forma com menos recursos. Tu precisa produzir de uma forma que exija menos transporte. Porque transportar exige gasolina e gasolina não existe. Depois eles conseguem essa gasolina muito cara, mas eles conseguem. E aí, então, eles começam a dizer, não dá para gastar dinheiro com gasolina, a gente precisa produzir... A gente precisa produzir gasolina, a gente precisa produzir sem utilizar tanta gasolina.
Por essa exigência de mercado, os japoneses vão criar um conceito de just in time. Produz quando o pedido chega. E aí isso parece uma coisa tão normal, né? Eu só produzo quando o pedido chega. Mas isso não existia antes, entende? Os caras criam um conceito de just in time. E eles também vão criar um conceito de Kanban, que é esse... a Lu vai explicar muito melhor que eu isso, obviamente. Mas é um conceito de cartões, né? Produção por cartões. Então, tu tá fazendo um carro, por exemplo, e aí tu não vai botar as 4 rodas perto de ti porque vai te tomar o espaço. E aí tu vai precisar gastar aí energia por causa do espaço. Então, tu deixa ali o carro. Quando tu precisa das rodas para colocar no carro, tu vai lá e coloca o cartão, liga o botão do cartão, e aí acende uma luz, sei lá, amarela, e alguém te traz a roda. Então, o Kanban é isso, é um conceito de pedir suprimentos por uma ideia de sinais visuais, assim, sinais através do cartão. O Kanban vai ser, olha só, a crise do petróleo gera o just-in-time, gera o Kanban, que é como a gente trabalha hoje nas coisas, assim, muitas coisas trabalham dessa forma hoje, produção sob encomenda. O conceito de Kanban pode não ser um cartão, né, que limita uma luz, mas o que não é a gente estar trabalhando e fazer uma solicitação para o cara por e-mail e a solicitação automática já mandar aquilo. Isso é Kanban, entendeu? Um conceito muito claro de Kanban é o Trello. Não sei se alguém já usou Trello na vida, o Trello do organizador. Se vocês nunca usaram Trello, gente, joga isso no Google depois, assim, só ver o que é isso e ver para que serve e só ver. E depois vem falar comigo, entendeu? O Trello muda a vida de qualquer pessoa muito atarefada. Essa que é a verdade. E aí tá lá, o Trello é aquele conceito exatamente dos cartõezinhos. E aí, então, se cria um novo conceito logístico, né? Que é uma logística de serviços. Ó, a gente para de falar de logística de produtos e passa a falar de uma logística de serviços. Essa é a grande sacada da crise do petróleo, tá bom? Avançando, a gente tem o Brasil. Chegamos no Brasil. O que a gente tem de logística? De que forma a logística vai tomar corpo e vai tomar forma, né? E o que o Brasil vai contribuir também? Como é que ele vai começar a utilizar a logística? Então, assim, olha, deixa eu só fazer um adendo, tá? Vocês perceberam que eu falei que os caras estavam usando logística no sentido empresarial em 1901, né? O Crowell trouxe o conceito de logística para o conceito empresarial. Então, 1901. O Brasil é um país atrasado às vezes, né, gente? Será? Quanto tempo depois vocês acham que chegou logística no Brasil para as empresas? Lá nos Acho anos que 80. 1950. Lá nos anos 80, Dani. Lá em 1977, para ser 79, para ser mais preciso. Tipo, olha isso, né, cara? A gente levou 80 anos para trazer um conceito vital para as empresas, que é a logística. Mas assim, em 1977 se cria um negócio chamado a ABAN, ABAN, Associação Brasileira de Administração de Materiais. Os caras começaram a conversar como é que se faz a administração de materiais, então como é que se toca, como é que distribui, mas tudo muito assim, muito à la louca, tá? Em 1979, isso aí avança e se cria o IMAN, que é o Instituto de Movimentação e Armazenagem de Materiais. Com a criação do IMAN, aí a gente tem pesquisas acontecendo no Brasil para ver de que forma a gente teria a melhor utilização das metodologias, a melhor utilização dos modais de transporte, a melhor utilização de estratégias de armazenagem. Então, o IMAN, ele é esse instituto que vai buscar a pesquisa dos Estados Unidos e outros países que já estão usando logística há muito tempo e vai começar a trazer conceitos e adequar isso ao Brasil, tá? Em 1982, olha, o Kanban vai surgir na década de 70, né? Mas a gente vai trazer isso em 82 para as empresas. Então, a gente traz o conceito de just-in-time e o conceito de Kanban.
já no finalzinho aí, já no início dos anos 80, mas é muito tempo depois, tá? Tem toda uma relação isso aqui com o regime militar, eu não vou entrar nisso, porque senão eu não vou parar de falar, eu fico muito emocionado. Mas tem toda uma relação com o regime militar. Se alguém quiser isso, depois me pergunta que eu gravo um áudio emocionado contando qual é a relação. Feito. Em 82, então, chega o Tite e o Kanban para o Brasil. Em 84, a gente tem a Abras, a Associação Brasileira de Supermercados. Ela vai criar um departamento. A Abras existe ainda até hoje, tá? Os supermercados, eles sentam para conversar assim, sobre coisas que são comuns a eles. Eles, em 84, eles vão criar um departamento para analisar melhor as relações com os fornecedores. E essa relação com os fornecedores que eles vão começar a analisar em 84, vai ser criado um modelo de pallet brasileiro, o PBR. Tá? É daí que surge o PBR. As gurias da logística aí, vocês sabem o que é PBR, né? Já viram esse negócio? Ou não sei também, né? A pessoa às vezes trabalha com logística, mas trabalha no escritório e nunca vai para o lugar. PBR é esse pallet que a gente tem, é o próprio pallet. Esse pallet de madeira, aquele furadinho, é um modelo... Pallet mesmo, esse outro. Pallet. O pallet é uma coisa nossa. A gente inventa o PBR para armazenar no supermercado. E aí a gente pega isso do supermercado e vai ser incorporado para outros setores produtivos, outras empresas e outras coisas. Tá? Gente... Depois, então, em 88, a gente tem a ASLOG, a criação da ASLOG. O que é a criação da ASLOG? Associação Brasileira de Logística. Então, em 88, se formaliza essa área dentro do Brasil. Em 88, a gente tem assim, um carimbo, né, dizendo, logística é importante, as empresas precisam usar. A gente tem uma associação que vai ensinar vocês a usarem as melhores práticas, as melhores formas de utilização de logística. Tanto a ASLOG, ela tá aí ainda, tá? Se jogar no Google, vai parar no site da ASLOG e vai ver o que eles estão fazendo hoje em dia. Mas a ASLOG é muito importante para o conceito de logística brasileira. Aí, trazendo outra questão muito importante que o Brasil teve, né? Em 1990, a gente ficou de 64 a 85 no regime militar. Em 85, a gente teve um presidente civil, que foi o Tancredo. Depois passou para o Sarney. A gente vai votar para o presidente mesmo em 1989, que vai eleger o Collor. Vocês já devem ter ouvido falar desse cara, né? O Collor dos caras pintadas. Ele ficou conhecido por ser um fanfarrão da corrupção, assim. Mas o Collor foi eleito com uma grande promessa, tá, para o Brasil, uma super promessa para o Brasil, que é uma promessa de liberalismo econômico. Ele basicamente abre o mercado brasileiro para fazer negócios com outras nações. Gente, assim, não dá para acreditar muito, tá? Mas a gente consumia só produtos nacionais no Brasil. Não se tinha muito essa coisa de consumir uma coisa de outro país, uma coisa de marca. Era uma coisa muito surreal, entendeu? Tanto que, olha só, vou dar um exercício para vocês fazerem assim, de brincadeira, né? Mas... qual é o primeiro... Você fala assim, qual é a marca de tênis mais top assim, que a gente tem hoje? O que vem de cara na cabeça de vocês? Qual é a marca? Nike. Nike. Tá, eu já ia falar, alguém vai vir com Adidas. Eu prefiro Vamos Adidas ter que também. conversar depois. Mas assim, Nike e Adidas. Tá, aí a pergunta, alguma delas é brasileira? Não. O top of mind de vocês é uma marca estrangeira para tênis. Aí cheguem nos pais de vocês, enfim, nos pais, nos tios, quem criou vocês está aí com vocês, mais velho, e pergunta se eles conheciam o Quixote. Só façam essa pergunta, tá? E venham me contar na próxima aula. Era o tênis brasileiro que os caras tinham, entendeu? Era um troço... Eu já ouvi falar. É um troço muito feio, muito pesado, é tudo de ruim aquele negócio. Mas era tipo a Nike deles, entendeu? Porque eles só consumiam produtos brasileiros. Mas aí perguntem, tá? Perguntem assim, mãe, pai, tio, vô, sei lá, tu usou Quixote? Tipo, vai ter uma história envolvida, tenho certeza. Em 1990, o Collor, ele simplesmente diz, cara, parou, vamos aceitar o produto estrangeiro. Vamos aceitar comprar coisas de fora do país.
e aí ele abre as porteiras do Brasil para comércio estrangeiro. Quando ele faz isso aí, toda a logística brasileira, mas assim, absolutamente toda a logística brasileira tem um choque de realidade, entendeu? Tanto a logística marítima, a logística aérea, a logística rodoviária, toda essa logística vai ter um impacto gigantesco, gigantesco. Porque ela não está preparada para receber os produtos de fora do país e vai ter que se readequar, tá? Avançando, em 1994, tá, então a gente abre as fronteiras do país para globalização, assim, de vias de regra reais com o Collor em 90, e em 94, até 93 o Brasil fica numa baita inflação desesperadora, não dava para comprar nada. Aí o Fernando Henrique Cardoso, no governo do Itamar, cria o Plano Real. O que o Plano Real faz? Ele estabiliza a nossa moeda, o real, né, com a moeda, com o dólar, e o brasileiro fica praticamente assim, com a mesma coisa que se ganhava nos Estados Unidos em 94, se ganhava no Brasil, entendeu? Se quisesse comprar uma coisa nos Estados Unidos, o teu dinheiro era a mesma coisa, mesma coisa. O que isso impacta na logística? Consumo. Impacta em consumo. Então o brasileiro começa a consumir muita coisa do exterior e, de novo, a logística tem esse surto psicótico. E aí a gente começa a ter uma logística cada vez mais de TI, de tecnologia da informação. Tá? Em 90, quando o Collor abre as fronteiras para o Brasil, para a logística, eu falei para vocês que o Brasil tem esse surto, né, colapsado de, meu Deus, eu preciso organizar minha logística. Não organizei ainda. E aí a gente tem, então, a chegada da logística nas universidades brasileiras. Tá? Aqui eu trouxe uma faculdade que vocês não devem saber qual é, né? Porque vocês não vão lá há muito tempo, eu também não. Saudades. Mas aí chega, então, a logística como uma disciplina dos cursos de graduação nas universidades. Os caras começam a estudar logística. Estudar logística na perspectiva de fazer logística cientificamente, aplicar logística de forma técnica. Nessa época aí, tu te formou, Zé? Jura? E tá engraçadinho hoje, né, Gustavo? 1990. Tá, pra frente. E aí, gente, a gente tem... Olha que momento da logística eu vou trazer para vocês agora. Vocês se preparem, entendeu? Se preparem. Porque em 2021/2 tem vocês dando logística. Esse marco histórico gigantesco, entendeu? De vida da logística. Que é estudar a logística. Aí depois ele não sabe o que corre os alunos de ligar a câmera, né? Ah, para, Nicole. Bonitinhos vocês ali, ó. E eu tava comendo, eu acho. Pelo amor de Deus. Não sofram. Gente, peraí, vamos avançar, tá? O que a gente falou aqui? A gente falou de logística desde antes de Cristo. Veio vindo, trouxe a evolução do conceito para todo o período de depois de Cristo, trouxe ali os teóricos, os franceses, trouxe ali o Adam Smith. Depois a gente entrou no século XX, pegou toda aquelas bagaceiragens que aconteceu na Primeira Guerra, porque os caras não estudavam logística, não envolviam ciência. Pegou o interlúdio do pessoal se preparando com os aviões, com análises espaciais. Pegou também a invenção do radar no interlúdio. Teve todo aprimoramento da logística como uma estratégia na Segunda Guerra Mundial. Essa estratégia vai ser aprimorada na Guerra Fria, porém, tudo isso, se a gente vence uma guerra com logística, a gente também vence nos negócios com logística. E aí a logística entra na questão empresarial, aí tem toda a pesquisa, sempre envolvendo aí algum teórico, algum acadêmico, algum cientista. Depois, até chegar em Harvard, né, em 1950, lá, logística sendo ensinada. E no Brasil, a gente vai ter, então, logística começando de uma forma muito sutil na questão dos materiais, da armazenagem. A gente tem a logística com uma força maior a partir da Brás, quando os supermercados resolvem falar sobre logística, se cria o Instituto de Logística e vai vindo. E aí, historicamente, por causa do Collor, a gente tem a logística sendo necessária, entra na graduação e cá estamos. Olha, foi uma jornada, foi uma trajetória histórica o que a gente fez aqui. Mas terminamos, né? Terminamos. Deixa eu perguntar para vocês assim. Ficou alguma coisa que vocês queiram perguntar, ou que vocês queiram falar sobre
toda essa história, todo esse esquema aí, ou assim, vou ter que parar um pouco, tomar uma água, deixar meu cérebro voltar pro corpo para ver se tá tudo certo com esse montão de informação, ou tá tudo certo. Me deem aí um sinal de fumaça, de vida. Tá tudo certo. Eu acho que eu aprendi mais hoje sobre história do que nos 3 anos de ensino médio, mas tá tudo certo. Meu Deus do céu, eu vou dar para vocês diploma de historiador no final. Pedi para a FURC fazer um adendo lá. Gente, essa era a vibe, tá? Eu trouxe aqui para vocês as referências, eu organizei elas todas no mesmo lugar, então se alguém quiser baixar elas, tá aqui. Vou botar o slide para vocês no AVA, mas assim, aqui tá todas as referências. Basicamente, a gente usou aqui a monografia da Tavares, né? A especialista em logística Tavares. Ela faz um trabalho super legal, a professora Tavares, mas ela tem uma parte do texto dela, assim, que não sei, alguém baixou o texto e viu o texto. Eu botei um X bem grande e falei, para de falar, mulher. Porque ela faz um conceito de logística e machismo e feminismo, assim, esquisito. Fala que a mulher tem lugar de ocupação no mercado, é uma coisa muito louca, tá? Eu não sei o que a mulher estava escrevendo bem e de repente chapou, eu acho, e fez aquilo. Então ignorem aquilo que eu escrevi, ou leiam e critiquem também. Mas todo o conceito de história da logística, quando ela não estava falando bobagem, ela estava muito bem construída, tá bom? E aí tem outros pedacinhos que eu fui incluindo, do Esterly, do Ferreira, do Chaves. O Esterly é um texto em inglês, eu não ia dar um texto em inglês para vocês vão me bater, né? Então eu achei uma tradução dele aí. Tá, e esse é o conteúdo da aula de hoje, tá? Pô, terminando aqui, deixa eu dar um graças, né? Para ficar bonitinho assim. Graças, obrigado para quem ficou até agora. Tá, o que eu quero dizer